Fala, povo querido, povo abençoado do nosso Deus. Passando aqui para gravar, né, para deixar uma palavra do coração de Deus, né, para o nosso coração, né? Aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 4, que vai dizer assim, né? Olha que palavra abençoada, irmãos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Que palavra abençoada, né, meus irmãos? O Senhor ele tem colocado, né, esse capítulo e esses versículos que nós vamos ler, né, já há alguns dias no meu coração, né? E ele tem falado muito ao meu coração, né? E com certeza vai falar também, né, ao coração dos irmãos, né, através dessa leitura, né? Assim por ti mesmo, né, te privarás, né, da tua herança, né, que te dei. Deus ele nos deu uma herança, sabe? Uma herança extraordinária, sabe? Não é necessariamente, né, ouro, prata, né, ou casas, né, ou chão, ou terra, né? Porque geralmente a palavra herança, né, ela trazendo para a nossa realidade, né, é aquilo que o filho, né, ou os filhos, eles acabam herdando, né, ali dos pais, né, depois que falecem, né? O filho que acaba herdando aquela casa, aquele carro, né, irmãos, aquela empresa, aquele chão, aquela fazenda, né? Só que essa herança aqui que o Senhor está falando, né, que Ele nos entregou, né? Na verdade são as bênçãos, são os milagres, né, irmão? Na verdade são as vitórias, né? Na verdade são as conquistas, né? A realização de sonhos, sabe? Aquilo que vai, sabe, nos satisfazer, aquilo que vai, sabe, nos tornar realizados, sabe? A mudança, sabe, da nossa vida, sabe? Essa herança que o Senhor nos entregou, né? Só que ele fala, né, por ti mesmo, né, te privarás, né, da tua herança, né? A palavra privarás, sabe, é exatamente acabar não usando, acabar não usufruindo, né? Acabar não, sabe, desfrutando, sabe, daquela herança, ou seja, daquela bênção, daquele milagre, né, que Deus ele nos deu, né? Imagina um pai deixando uma herança extraordinária, sabe, para o filho ali, e o filho ele acabar não conseguir usufruir daquela herança, sabe? Acabar não tomando posse daquele bem, daquele chão, daquela terra, né, que o pai deu. Às vezes por causa dele ainda não ter atingido uma maioridade, né, irmãos? Porque para o filho ele receber a herança, né, ele tem que atingir uma certa maioridade, né? Às vezes o pai ou a mãe morre, né? E o filho ele ainda não havia completado, né, os 18 anos. Aí ele acaba, sabe, esperando atingir, sabe, essa idade, esses 18 anos, para então ele viver, para então ele desfrutar, para então ele usufruir daquela herança, né, deixada pelos pais, né? Às vezes também em questão do dinheiro, né, irmãos? Porque muitas vezes o pai ou a mãe, às vezes é rico, é milionário, e deixa uma grande fortuna, né, ali para o filho usufruir, né, e desfrutar quando ele atingir a maioridade, né? Só isso daí já traz uma reflexão para nós, né? Porque quando o filho pródigo ali, ele recebe a herança, né, do pai, a gente percebe que o pai estava vivo, né, irmãos? Ele pega a parte da herança do pai e ele se desvia, né? Ele sai da casa do pai, né? E ele quebra a cara no mundo, né? Por quê? Porque ele pegou a herança com o pai ainda em vida. Ou seja, ele pegou algo antes do tempo, ele pegou algo fora do tempo. E aquilo, na verdade, acarretou, foi, sabe, maldição para ele, né? Aquilo fez com que ele viesse a achar que ele era autossuficiente, né? Que ele estava por cima da carne seca, que agora ele não precisava, ele não precisava mais do pai, sabe? Não precisava mais ficar ali na casa do pai. Na verdade, ele se achou autossuficiente, né? Ele ficou vaidoso, ele achou que não precisava mais do pai, né? E por pegar aquela herança de uma forma antecipada, ele saiu da casa do pai, né? Por achar que não precisava do pai e quebrou a cara no mundo, né? A palavra fala que ele foi para uma terra distante, ali começou a passar necessidade, né? E a palavra fala que em seguida ele foi para o chiqueiro dos porcos, guardar os porcos, né?
E ele estava numa fome terrível, né? Mas a palavra fala que ninguém lhe dava nada, né? Ou seja, olha a vida dele, o tanto que é, foi, né, quase que destruída totalmente, né, irmãos? A vida dele foi só afundando, ele foi só ficando, pobre, miserável. E, na verdade, ele foi se tornando, na verdade, um maldito, né, irmãos? E aí você vai ver até o complemento, né, dessa leitura. Porque quando ele sai da casa do pai, né, aquela bênção, na verdade, virou uma maldição. Ele acabou se tornando um maldito filho pródigo, exatamente porque pegou algo, de forma antecipada. É por isso que a bênção que Deus ele dá para mim e para você, sabe? Deus ele só entrega a bênção no tempo certo, sabe? Na hora certa. Deus ele só entrega a bênção, no momento certo. Porque bênção de Deus, é no momento certo. Se o filho pródigo tivesse pegado a herança, no tempo certo, o que seria depois do falecimento do pai, né? Digamos assim, né? Possivelmente não teria se tornado uma maldição na vida dele, né? Mas como ele pegou algo antes do tempo, aquilo acarretou uma maldição, para a vida dele. E quando nós pegamos, uma bênção, quando nós pegamos qualquer coisa, quando nós tomamos posse de algo, de qualquer coisa, antes do tempo, aquilo vira uma maldição, nas nossas vidas. Aquilo vai trazer destruição, aquilo vai trazer ruína, aquilo vai trazer perda, aquilo, vai acarretar dor, frustração, sofrimento. Quando a pessoa ela pega qualquer coisa antes do tempo, aquilo vai, amaldiçoar a vida da pessoa. Quando a pessoa ela, casa antes do tempo, antes do tempo de Deus, né? Aquele casamento vai ser, muitas vezes arruinado, né? Aquele casamento vai trazer dor, tristeza, Quando a pessoa ela abre um comércio, uma empresa antes do tempo, né, do tempo de Deus, ela não vai conseguir, pagar as contas, ela vai ficar endividada, ela não vai, conseguir, sair do vermelho. Ela, na verdade, ela vai, muitas vezes se afundar até nas dívidas, né? Porque quando a gente faz qualquer coisa, irmãos, antes do tempo, aquilo vai, acarretar maldição, né? Então, por isso é necessário esperar o tempo de Deus, né? É necessário esperar, o tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor, aquilo que vem para as nossas vidas, vem para nos abençoar, né? O filho pródigo, ele viveu, uma parte da vida dele debaixo de uma maldição, exatamente porque ele pegou a herança antes do tempo, né? E é o que o Senhor está falando para nós, né, irmãos? Aqui, né? Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, né? Essa palavra privarás, na verdade, exatamente é o não usufruir, né? É o não desfrutar, A palavra privarás é por alguma causa, alguma razão. A pessoa não conseguir, usufruir, não conseguir desfrutar, daquela herança, né? No caso do exemplo que eu dei aqui, né? Quando o pai ele acaba falecendo, né? E o filho ele não atingiu a maioridade, que é os 18 anos, né? Ele acaba, não conseguindo usufruir daquela herança, né? Porque ele não atingiu, né, a idade certa, né? Só que nesse caso aqui, o que muitas das vezes leva as pessoas a não usufruir, né? A não desfrutar, da herança que Deus deu, da herança que Deus entregou. É exatamente, a questão, nesse caso, a questão do pecado, a questão, das falhas, a questão das desobediências, e das rebeldias. Então, o que Deus está falando para você e para mim, é que muitas das vezes a herança que Ele já entregou para mim e para você, a herança que Ele nos deu, muitas das vezes nós ainda só não estamos desfrutando, só não estamos, usufruindo. Talvez não é nem necessariamente por causa da questão do tempo, né? Mas é por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, né, irmãos? É por causa, das nossas, muitas das vezes, desobediências, e teimosia, como você vai ver aqui no decorrer da mensagem, né? Então, muitas das vezes, não é o seu inimigo, não é o seu adversário, não é aquela pessoa que não gosta de você, não é aquela pessoa que te persegue no seu local de trabalho, não é aquele vizinho que tem inveja de você. Muitas das vezes não é nem o Satanás, não é os demônios, não é o diabo. E também não é Deus, irmãos, não é o Senhor Jesus, que muitas das vezes está levando eu e você a não desfrutar de bênçãos, que está levando eu e você a não desfrutar,
vitórias ou de promessas, mas muitas das vezes, sabe, é por causa de você e de mim mesmo que nós não estamos desfrutando, sabe, da herança que Deus nos deu, sabe, da promessa, sabe, que Deus nos fez, ou da vitória que Deus ele tem para nos entregar, exatamente por causa dos nossos pecados, sabe, por causa das nossas falhas, porque para eu, sabe, é usufruir da herança que Deus me deu, para eu desfrutar, sabe, da herança que Deus me deu, ou seja, para eu viver os milagres, para eu viver as promessas. Tinha dado uma queda aqui, né, irmãos? Mas vamos lá, né? Então, meus irmãos, eu estou falando para vocês, né, que para nós viver, sabe, para nós viver a realização, né, irmãos, dos nossos sonhos, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui para fazer essa live. Eita, Deus fiel. O inimigo fica furioso quando a gente começa a gravar, mas a vitória é do povo de Deus. Aleluia, Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. O importante é a gente fazer, né, irmãos? O importante é nós ouvir a voz de Deus, né? O inimigo, ele não quer que venhamos ouvir a voz de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, né? A palavra de Deus, ela nos fortalece, né? E a palavra de Deus, ela nos vivifica, né? Tanto é que Jesus falou que nem só de pão, né, viveria o homem, né? Mas de toda palavra, né, que sai da boca de Deus, né, irmãos? Então, olha que reflexão extraordinária, né? Vamos prosseguir a nossa leitura aqui, né? Então, eu estava falando com os irmãos, né, que para nós viver as promessas de Deus, né, irmãos? Para nós viver aquilo que Deus ele tem, né, para nós desfrutarmos, né, irmãos, da herança que Deus nos deu, né, que é a vitória, que é o milagre, né, que é a bênção, né, que é a terra prometida, né, irmãos? Para nós vivermos sabe, tudo aquilo que Deus ele tem prometido para nós, né? As bênçãos, sabe, os milagres, a realização dos nossos sonhos, né? O satisfazer, né, os desejos dos nossos corações. Nós temos que então obedecer a palavra de Deus, né? Nós temos que praticar a palavra do Senhor, né? Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor, né? Nós temos que fazer aquilo que Deus gosta, né, irmãos? Porque se por um lado, né, quando eu desobedeço, quando eu peco, quando eu sou rebelde, então eu acabo privando de eu mesmo viver o desfrutar da herança que Deus me deu. Então, por outro lado, se eu obedecer, por outro lado, se eu fizer a vontade de Deus, né? Por outro lado, se eu praticar os mandamentos do Senhor, né? Se eu agradar a Deus, né? Então eu vou usufruir, eu vou desfrutar, né, de tudo aquilo que Deus me deu, né? Da herança que o Senhor ele me entregou, né? Eita, palavra abençoada, né? Então, sim, por ti mesmo, né, te privarás da tua herança, né, que te dei. Então não é demônio, sabe? Não é diabo. E não é pessoas, não é inimigo, sabe, irmãos? E muito menos Deus que está, de repente, privando, né, você de viver algo que o próprio Deus te entregou. Privando você de tomar posse de algo, né, ou seja, da herança, né, que o próprio Deus ele te deu. De repente é você mesmo com as suas falhas, né, com seus pecados, com seus erros, né, com as suas desobediências, com as suas teimosias que até então não tem conseguido desfrutar, né, dessa herança extraordinária que o Senhor te deu. Então, a partir daqui, sabe, começa a obedecer, começa a praticar a vontade de Deus, começa a fazer aquilo que Deus gosta, né, para que então você possa também começar, sabe, a desfrutar dos milagres, a desfrutar das bênçãos, a desfrutar, né, das promessas do Senhor na sua vida, né? Aleluias. Então vamos prosseguir na leitura, né? Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, né? E far-te-ei servir os teus inimigos, né? Na terra que não conheces, né? Se já servir os amigos às vezes não é tão fácil, né, irmãos? Imagina então servir os inimigos, né? Aí já é pior, não é verdade?
na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre, né? O povo de Judá aqui, né, irmãos? O povo de Sião, eles haviam pecado contra Deus, né? E o pecado havia feito o quê? Havia acendido, né? O fogo que na verdade era a ira de Deus, né? Porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, né, irmãos? Quando nós desagradamos o Senhor, é como se nós estivéssemos ali, sabe, acendendo, sabe, aquele fogo ali, que ele representa o que? A ira de Deus, né? A ira de Deus que ela arde como fogo, né? Por isso, mais uma vez, eu volto a dizer, né? A gente tem que, sabe, fazer de tudo para não pecar, irmão, sabe? Para não desagradar o Senhor, sabe? Para não desobedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos o Senhor, né? Quando nós desagradamos a Deus, né? Como se ali nós estivéssemos acender, né, irmãos, esse fogo, né? Que na verdade é a ira de Deus, né? Aleluia. Agora olha o versículo 5, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha que versículo forte, né, irmãos? Forte porque, primeiro, quem está dizendo aqui é o próprio Senhor, né? Olha só, né? Assim diz o Senhor, né? Quer dizer, é o próprio Deus dizendo aqui, né? Para você e para mim, né? E o Senhor está dizendo assim, né? Que maldito é o homem que confia no homem, né? Essa palavra maldito, né? Ela tem a ver, né? Ela está ligada com maldição, né, irmãos? Na verdade, eu até comecei a live falando sobre maldição, né? Que quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai, ele é como se ele tivesse até então, sabe, por aquele momento se tornado um maldito, né, irmãos? Ou, na verdade, a herança que ele pegou da parte do pai havia, na verdade, virado uma maldição, porque ele pegou antes do tempo, né? Mas quando o Senhor está falando aqui também, né, que maldito, né, o homem que confia no homem, né? Maldito também sabe, aquela pessoa exatamente que dá tudo errado para a vida dela, né? Maldito é aquela pessoa, sabe, que ela tem tudo para vencer, mas ela perde. É aquela pessoa que ao invés de andar, sabe, para frente, ela só anda para trás. E às vezes, quando ela dá um passo para frente, ela dá 10 passos para trás, né? Maldito é aquela pessoa, sabe, que ela só vive na sarjeta, sabe, na derrota, na frustração, sabe? Que ela só vive no opróbrio, na vergonha, sabe, na humilhação. Maldito, sabe, é aquela pessoa que ela sofre, sabe? E ela padece, ela sabe, ela é humilhada, ela é envergonhada, sabe, irmãos? Geralmente, às vezes, em todas as áreas, né? Então, sabe, esse é o significado, sabe? De uma pessoa maldita, sabe? Uma pessoa que dá tudo errado. Você conhece pessoas assim que dá tudo errado para a vida delas? E o pior é que às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, né? Porque o maldito ele não está somente fora da igreja, ele não está somente lá no mundão, né? Tem gente que está dentro da igreja, está dentro da célula, está dentro da congregação, mas você olha para a vida da pessoa, sabe? E a vida dela, sabe, é uma maldição, sabe? Uma vida só de derrota, só de frustração, sabe? É uma vida só de adversidade, sabe? E eu não estou falando de luta, sabe? Eu não estou falando de provação, eu não estou falando, sabe, daquela fase difícil da vida. Eu estou falando daquela pessoa, sabe, que ela já está há 20 anos na igreja, sabe? E há 20 anos a vida dela é só derrota, é só ruína, sabe? É só morte, é só destruição. A pessoa já está, sabe, há 20, há 25 anos dentro da igreja e você não vê uma melhoria, você não vê uma transformação, sabe? A pessoa não tem um milagre ali para contar, a pessoa não tem um testemunho para testemunhar, a pessoa não tem uma vitória para dizer, mas se é derrota, se é perca, se é frustração, se é decepção, se é frustração, se é coisas que não deram certo, ela tem aos montes para dizer, ela tem aos montes, sabe, para falar, ou seja, uma pessoa que mesmo na igreja, sabe, a vida dela tá amaldiçoada, né? Sabe, a vida dela é uma vida maldita, sabe? Agora, por que isso acontece, né? Olha a explicação, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Ou seja, o que leva uma pessoa, sabe, a se tornar amaldiçoada ou maldita, né, diante de Deus, é quando ela confia, sabe, no homem. É o homem que confia no homem, né? Ou seja, é aquela pessoa, sabe, que confia nos outros homens, sabe? Muitas das vezes confia no médico, confia no político, confia no amigo, sabe?
às vezes confia, sabe, é naquele parente, sabe, rico, que tem condições, e confia no sentido de achar que vai trazer uma mudança, que vai trazer uma melhoria, né? Que vai, sabe, mudar a vida dela, que vai transformar a vida dela, sabe? Confia no sentido de achar que aquela pessoa, sabe, vai mudar a vida dela. E acaba se tornando uma pessoa maldita, porque o homem não consegue mudar a vida do outro homem, né? Nenhuma pessoa consegue mudar a vida de outra pessoa, ainda que tenha recursos, ainda que tenha dinheiro, sabe? Ainda que tenha portas abertas na vida dela, ainda que tenha, sabe, acessos a lugares que de repente, sabe, eu e você não teremos. Mesmo assim, essa pessoa não vai conseguir mudar, sabe, a minha ou a sua vida. Porque quem muda, sabe, a nossa vida, quem muda a vida das pessoas, dos seres humanos, sabe, é somente o Deus de Israel, é somente o Deus que eu estou pregando para você, é somente o Deus da Bíblia Sagrada. O homem não muda a vida de outros homens. Políticos e autoridades e pessoas, sabe, que elas têm acesso a lugares, a patamares, a níveis que eu e você não temos. Mesmo assim, não tem poder para mudar a minha ou a sua vida. Mas o único que tem poder para mudar a sua ou a minha vida, ou a vida de quem quer que for, é somente o Deus de Israel, somente o Deus que nós servimos, né? Então tem muita gente que a vida, sabe, tá como é uma pessoa maldita, né? Porque ela tá confiando, sabe, no homem, tá confiando no político, tá confiando no médico, tá confiando no advogado, não, aí vai acabar acarretando, sabe, maldição para a vida dela, né? Não é que Deus, ele necessariamente ele vem amaldiçoar a vida da pessoa, mas é que a pessoa, sabe, ela acaba atraindo, sabe, essas maldições para a vida dela, né? A pessoa acaba atraindo, sabe, essas coisas ruins, sabe, essas mazelas e esses traumas e frustração, sabe, e derrota e ruína e vergonha e humilhação, né? Que Deus ele vai amaldiçoar a vida da pessoa, mas a pessoa mesmo acaba se amaldiçoando por conta própria, né? Não é que Deus vai amaldiçoar a vida de uma pessoa, sabe, que confia no homem, mas é a própria pessoa, sabe, que acaba se amaldiçoando a si própria, acaba entrando debaixo de maldição, né? Por muitas das vezes está confiando aí, sabe, as pessoas, sabe, nos seres humanos. E não somente isso, né? Porque o que me torna maldito não é somente quando eu confio, sabe, nas pessoas, nos políticos, nas autoridades, não. O que me torna maldito também, o que me faz entrar debaixo de maldição, o que atrai maldição para a minha vida, é quando eu também, sabe, estou confiando em mim mesmo, estou confiando na força do meu braço, estou confiando na minha própria sabedoria, estou confiando na minha própria capacidade, sabe? O que me leva muitas das vezes também a entrar debaixo de maldição é quando eu estou confiando, sabe, nos meus recursos, no meu dinheiro, sabe, na minha inteligência humana, na minha capacidade humana. Isso daí também é o que leva muitas das vezes, sabe, as pessoas a entrarem debaixo de maldição, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que de repente não confia, né, em ninguém, né? Não confia em outras pessoas, não confia em outros seres humanos, né? Mas de repente está confiando em si própria, está confiando, sabe, nos recursos que tem, no dinheiro que tem, no currículo que tem, está confiando nos estudos que fez, sabe? Está confiando na capacidade que tem, na sabedoria humana que tem. E da mesma forma, ela está, sabe, atraindo maldição para a vida dela, está atraindo derrota, está atraindo destruição, sabe? Está atraindo coisas ruins para a vida dela. Por quê? Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem, não é verdade, irmãos? Então, olha que leitura forte, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, né? É claro que não é somente o homem, né? Embora o Senhor ele tá falando do homem, né? Mas também fala exatamente da mulher, né? Maldita mulher que confia na outra mulher, né? O que confia em si própria, né, irmãos? Aí ele fala, né? Faz da carne mortal o seu braço, né? Fazer da carne mortal o seu braço, né? Você sabe o que é braço, né? Todos nós temos o nosso braço, né, irmãos? Não sei que a pessoa tem alguma deficiência, né? E acabou nascendo sem o braço, né? Mas quando a pessoa ela nasce com os membros, ela tem o braço dela ali, né? E o braço dela serve o quê? Serve para ela fazer força, né? A mão geralmente serve para apoiar, para segurar, né? Mas o braço, né? Ou o antebraço serve para a pessoa ali fazer força ali
para ela justamente, sabe, se apoiar, ou se assegurar, né, em alguma coisa, em algum objeto, né. Geralmente a pessoa que está dentro de um ônibus cheio, lotado, e não tem um lugar para ela se assentar, não tem um assento ali, né, livre, ela vai usar a mão dela para segurar naquela barra de ferro, né, e ela vai fazer uso do braço, sabe, para ela usar aquela força para ela se firmar, para ela segurar, né, para ela não cair ali uma vez que o ônibus, que o coletivo, ele vai estar circulando, ele vai estar em movimento, né. Eu estou usando esse exemplo aí, né, ou essa comparação, né, para te ensinar isso daqui com mais profundidade, né, porque fazer da carne mortal o seu braço, sabe, exatamente é querer se assegurar, sabe, querer se apoiar no braço do homem, sabe, no braço das pessoas, é querer se assegurar, é querer se apoiar, sabe, no braço de pessoas. E tem muita gente dessa forma, irmãos. Tem pessoas que elas, sabe, elas querem se apoiar no braço dos outros. Ela quer se apoiar no braço do político, quer se apoiar no braço, sabe, do prefeito, do governador, no braço do presidente, né? A pessoa ela quer se apoiar no braço, sabe, do empresário, quer se apoiar no braço do médico, do doutor, quer se apoiar no braço do advogado, do juiz, sabe? E acaba se tornando um maldito, né? Um maldita, né, irmãos? Do mesmo jeito, né? Porque nenhum o braço desse ou daquele não vai, sabe, garantir com que eu venha me manter em pé, com que eu venha, sabe, me manter firme ali, sabe, diante das lutas, diante das dificuldades, né, diante dos movimentos dessa vida, né, irmãos? Porque quando as pessoas elas estavam em pé, né, mas hoje elas estão caídas, mesmo depois de terem, sabe, feito da carne mortal o seu braço, ou seja, de ter se apoiado no braço de alguém, né? Ter se assegurado no braço de alguém, né? De ter se apoiado no braço de alguém, né? A pessoa ela se apoiou no braço de alguém, achando que não ia cair, achando que não ia, sabe, ali, que achando que não ia sofrer uma queda, que não ia parar no chão, mas diante da primeira luta, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro vento, a pessoa aconteceu o que? Aconteceu que caiu, aconteceu que tomou uma queda, né? Ou seja, foi envergonhada, foi derrotada, foi humilhada. Por quê? Porque o braço de carne não pode fazer com que eu e você, sabe, venhamos permanecer em pé, não pode garantir com que venhamos, sabe, nos firmar diante das lutas, diante das adversidades. É por isso que nós temos, sabe, que nesse caso é fazer o braço de Deus, sabe, o nosso braço. Se é para se apoiar, sabe, se apoia no braço de Deus. Se é para se assegurar, se assegure no braço de Deus. Porque o braço de Deus é poderoso, irmãos. Sabe, não se apoie no braço humano, não se apoie no braço de carne, não. Se apoia no braço de Deus, né? Como diz a letra daquela canção, né? O braço de ferro, né? E punho de aço, né? Esse é o Deus, né? Que nós adoramos, que nós servimos, né? Se é para se apoiar, então se apoia no braço de Deus, né? Aleluia, porque se você se apoiar no braço de Deus, sabe, você não vai cair. Se você se apoiar, se você se assegurar, se você se firmar no braço de Deus, aí você não cai, sabe? Você não vai parar no chão, você não vai sofrer queda, mesmo que a tempestade venha, mesmo que a luta venha, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as más notícias, sabe? Mesmo que o vento venha soprar de forma contrária contra a sua vida, ou seja, mesmo que você venha passar pelas lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das aflições ou das adversidades dessa vida, né? Se você fizer do braço de Deus o seu apoio, você vai permanecer em pé, você vai permanecer, sabe, firme, sabe? Porque você vai estar se assegurando, você vai estar se apoiando no braço de Deus, né? Que é o braço poderoso, ou seja, no poder de Deus, né, irmãos? Na força de Deus. E quando nós nos apoiamos na força de Deus, é aí que não tem vento, é aí que não tem luta, sabe? É aí que não tem adversidade, sabe? Que seja capaz de nos derrubar, que seja capaz de nos atingir, né? Que seja capaz de nos levar ao chão, que seja capaz de fazer com que venhamos sofrer uma queda. Mas se for para se apoiar em braço humano, aí se prepara para queda, se prepara para cair, se prepara para ser jogado no chão. Porque o braço do homem é fraco, mas o braço de Deus é forte. O braço do homem é muito fraquinho, irmãos. Aliás, o meu braço é muito fraquinho.
se você se apoiar no braço do pastor Éder, o primeiro vento vai fazer você a cair, o primeiro vento vai levar você a sofrer uma queda. Se você se apoiar no meu braço, sabe? E não é somente no meu braço, não. No braço de qualquer outro pastor, no braço de qualquer outro pregador, no braço de um apóstolo, no braço do bispo, no braço do obreiro, no braço do profeta. Se você apoiar em qualquer outro braço, entendeu? Que seja humano, você vai cair e a queda vai ser grande, hein? Mas se você se apoiar no braço de Deus, não tem vento, não tem luta que vai levar você a cair. Se você se apoiar no meu braço, o primeiro vento que vem te derruba. Mas se você se apoiar no braço de Deus, nem mesmo um furacão, nem mesmo um tornado, nem mesmo um ciclone, sabe, da maior categoria que tem, né? Acho que é a categoria 5, né? Nem mesmo um tornado, sabe, na pior escala que tem, sabe, que é o tornado F5, né? Não vai levar você, sabe, a cair, não vai te destruir. Se você se apoiar no braço de Deus, nem mesmo o pior terremoto, sabe, na sua magnitude, sabe, que tem, né? Que geralmente costuma ser, né? Acima, né, da escala, né? No número 9, né, irmãos? Nem mesmo um terremoto de magnitude, né? Número 9, né? Número 8, número 10 vai poder, sabe, derrotar você, vai poder, sabe, destruir, vai poder ruir a sua vida, né? Porque quando o terremoto vem, sabe, ele rui, né? Quando o terremoto vem, ele desaba a casa, né? E quanto maior é a magnitude do terremoto, né, irmãos, maior é a destruição, sabe, que ele causa, que ele provoca, né? Quanto maior é a magnitude do terremoto, né, irmãos, maior é, é a devastação, é a destruição, né, que ele provoca, né? Por conta da sua altíssima magnitude, né? Só que quando a pessoa ela se apoia no braço de Deus, irmãos, você não tem terremoto com a sua maior magnitude que seja, né, que venha destruir, sabe, aquela pessoa. Mas é necessário, sabe, estar se apegado com Deus, né, no braço do Senhor, né? Aleluias. Que revelação forte da palavra do Senhor, hein? Então, faz da carne mortal seu braço, né? E aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, é apartar o coração do Senhor, né? Coração se sabe na Bíblia, né? Que não sei se você sabe, né? Mas coração, quando a gente medita na palavra do Senhor, né? Coração sabe, pensamento, sentimento, sabe? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, né? Coração na Bíblia não é necessariamente esse músculo, sabe? Que tá aí bombeando sangue, né? Que tá aí batendo, sabe? Dentro do seu peito, né? Coração, de acordo com a palavra de Deus, é pensamento, é sentimento. É aquilo que você pensa, sabe? Aquilo que você sente. E quando o Senhor Deus, ele fala, né? Aqui, e aparta o seu coração do Senhor, né? Apartar o coração do Senhor é o mesmo que tá com o pensamento, sabe? Com o sentimento longe de Deus, sabe? E tem muita gente assim, viu? Aliás, tem gente que até tá na igreja, sabe? Até tá servindo a Deus ali no altar, até tá sendo líder de um conjunto, né? Até tá fazendo parte da banda musical da igreja, ou até tá fazendo parte do grupo de evangelização, né? Até tá envolvido com a obra de Deus, mas o que? O coração, né? Tá apartado de Deus, ou seja, tá longe de Deus, né? Porque muitas vezes o coração, sabe, tá na política, o coração tá na novela, o coração tá no filme, né? O coração tá no jogo de futebol, sabe? O coração tá lá no emprego da pessoa, o coração tá no relacionamento, sabe? O coração da pessoa tá no casamento dela. Sendo que, na verdade, o nosso coração tem que estar em Deus, sabe? Apartar o coração do Senhor é deixar de pensar em Deus, é deixar de pensar na palavra, é deixar de pensar nas coisas de Deus, sabe? É deixar de pensar na oração, é deixar de pensar, sabe, no próprio Deus, sabe, para ocupar o coração, sabe, com aquilo que muitas das vezes, sabe, não procede nem de Deus, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que você não pode, sabe, gostar, sabe, da sua família, sabe, gostar dos seus amigos, sabe, que você não pode, sabe, gostar do seu emprego, sabe, que você não pode, sabe, gostar disso ou daquilo outro, não é, sabe, relacionado a isso, né? Mas o que eu quero dizer para você, sabe, para nós, é que o nosso coração, sabe, ele precisa, sabe, irmãos, estar voltado para o Senhor, né? Porque apartar o coração, sabe,
do Senhor, sabe, é deixar de pensar em Deus, sabe, para pensar nas coisas, sabe, desse mundo, né? Tem gente que o coração, ao invés de estar em Deus, o coração está na riqueza, né? O coração tá, sabe, tá no ouro, tá na prata, tá na fama, tá no sucesso, né? Ou seja, olha onde está o coração, né? Tá em muitas coisas, né? Só não tá em Deus, né, irmãos? Então é necessário que o nosso coração, ou seja, o nosso pensamento, sabe, o nosso sentimento, sabe, venha estar no Senhor, né? É necessário que a gente venha estar com o coração em Deus, sabe? O coração nas coisas de Deus, o coração na palavra de Deus, né, irmãos? O nosso coração venha estar naquilo, sabe, que é concernente, né, ao nosso Deus, né? Isso não quer dizer que você tem que, sabe, que deixar de lado sua família, sabe, os seus filhos, sabe, o seu emprego, sabe, os seus sonhos, não. Mas vamos colocar, sabe, o nosso coração, sabe, o nosso Deus, sabe, nas coisas que são relacionadas, né, ao nosso Deus, né? Aleluias. Faz da carne mortal o seu braço, né? E aparta o seu coração do Senhor, né? Ao versículo 6, né? Porque será como o arbusto solitário no deserto, né? E não verá quando vier o bem. O homem maldito aqui, né? O que confia nos outros homens, ou aquele que confia em si mesmo, né? O Senhor Deus, ele fala que ele é como o arbusto, né, irmãos? O arbusto solitário no deserto, né? O arbusto é uma plantinha pequena, né, irmãos? De médio porte, né? Eu já vi, entendeu? Alguns arbustos, sabe? Em algumas casas que a gente vai, né? Você também já deve ter visto já algum, né? É uma plantinha pequena, né? De médio porte, né? Geralmente quando a gente passa em frente de alguma casa, né? Ali em frente tem aquele arbusto, né? Aquela arvorezinha, né, irmãos? E o Senhor, ele está dizendo que o maldito, né? O homem maldito, né? Ele é como um arbusto, né? Solitário no deserto, né? Ou seja, sozinho no deserto, né, irmãos? Agora, o interessante é que é do deserto, né? E não verá quando vier o bem, né? Antes morará nos lugares secos do deserto, né? Na terra salgada e inabitável, né? A pessoa maldita, ela é como um arbusto, né? Ou seja, como essa plantinha, né? Plantada no meio do deserto, né, irmãos? E a palavra fala, né, que e não verá quando vier o bem, né? É porque o bem, sabe, ele sempre vem, né? O que é o bem? O bem é as oportunidades, sabe? Que vem da parte de Deus, sabe? O bem, sabe, é as oportunidades, é as bênçãos, sabe, as conquistas, é as vitórias, né, as promoções, é as oportunidades de uma forma geral, né? E as oportunidades, ela vem, sabe, exatamente até para aquele que é maldito, né, de acordo com a palavra de Deus. Só que ele não vê, né, irmãos? E não verá quando vier o bem, né? Quando vier o bem. E por que ele não vê? Porque ele está cego espiritualmente, né? Olha só, o maldito, ele é uma pessoa cega espiritualmente. E ele não vê, sabe, quando vem as oportunidades, ele não percebe quando vem as oportunidades. E ele estando aonde? Ele estando no deserto, né, irmãos? Porque o maldito, sabe, ele não vai, sabe, usufruir do jardim. Na verdade, a vida do maldito é no deserto, né? Por quê? Porque ele é como um arbusto plantado, né? Solitário, ou seja, sozinho no deserto, né? E você sabe que o deserto é a fase difícil da vida, né? O deserto é aquela fase, sabe, de escassez, de estiagem, né? E o deserto geralmente, sabe, é aquela fase, sabe, onde os recursos se esgotam, né? Onde as portas se fecham, né, irmãos? No deserto não tem pão para matar a sua fome, não tem água para matar a sua sede, né? No deserto, sabe, as condições de sobreviver são mínimas, né? A não ser que Deus esteja com você no deserto, né? Como aconteceu na passagem dos hebreus, né, irmãos? Dos israelitas, né? Ali quando estavam no deserto com Deus, né? Que eles só não morreram no deserto porque Deus estava com ele. E uma vez Deus estando com eles no deserto, aí Deus cuidava deles, Deus tirava, sabe, água para matar a sede deles, Deus tirava pão para matar a fome deles, sabe? E durante o dia havia uma coluna muito gigantesca que fazia uma sombra, e eles caminhavam por aquela sombra. E durante as noites, Deus, ele, através de uma coluna de fogo, né, irmãos? Talvez até um redemoinho gigantesco de fogo, né, que
alumiava o caminho para eles caminhar, aquecia eles, porque durante o deserto a temperatura despenca, né? Acima de quase graus negativos, né, irmãos? E sem contar os animais peçonhentos do deserto, né? Que o fogo daquela coluna, na verdade, acabava espalhando, até queimando, né? E também aquecendo eles, né? Nas noites geladas do deserto. Então, uma coisa é estar no deserto, né, com Deus, né? Só que no caso do maldito aqui, né? Ele está no deserto exatamente sem Deus, né? Aí sem Deus, aí a coisa fica feia, né? Porque o deserto é um lugar de estiagem, um lugar de sequidão, um lugar de secura terrível, né, irmãos? O deserto é um lugar de altíssimas temperaturas, sabe? Isso falando fisicamente, né? Porque espiritualmente o deserto é aquela fase, sabe, dificílima da vida, né? Onde não tem recursos, aonde as oportunidades, sabe? Elas até chegam, né? As oportunidades, elas até chegam, no caso aqui, para o maldito, né? Só que o quê? Só que ele não vê, né? Ele não percebe quando vier o bem, né? Por quê? Porque ele está cego, né? Espiritualmente, né? Como eu falei, né, irmãos? Então, o maldito, ele além de atrair, ele além de acarretar maldição para a vida dele, ele está cego espiritualmente, né? Ele deixa, sabe, passar muitas oportunidades, ele não vê, sabe, as oportunidades, sabe, chegando para ele, porque ele é o que? Ele é um maldito, né, irmãos? Ele é alguém que confia no homem, não então confia em si próprio, né? E aquela oportunidade que iria tirá-lo daquele deserto, ele acaba deixando passar, né? É cego, não consegue ver, não consegue perceber, né? E não verá quando vier o bem, né? Antes morará nos lugares secos do deserto, né? Na terra salgada e inabitável, né? Olha a situação do maldito, né, irmãos? Ele não está de passagem no deserto, né? A palavra fala que antes ele morará nos lugares secos do deserto, hein? Misericórdia, né, irmãos? Porque já pensou morar num deserto? É horrível, né? Morar num deserto é terrível, irmãos. Eu prefiro morar num jardim florido, num jardim do Éden, né, irmãos? Morar no jardim é melhor do que morar num deserto, hein? Mas o maldito, ele mora no deserto, ou seja, a vida dele, sabe, não muda, a vida dele não se transforma. Ele vive no deserto, ele mora no deserto e possivelmente vai morrer também no deserto, né? Se ele continuar, né, ali confiando no homem, né, irmãos? Então olha que coisa séria, né? Agora olha o versículo 7, né? Bendito o homem que confia no homem, né? E cuja esperança é o Senhor, né? Bendito o homem que confia no homem, cuja esperança é o Senhor, né? Bendito aqui é aquela pessoa que ela sabe, ela tudo vai bem, sabe, para a vida dela. Porque o que é o significado da palavra bendito, né? Bendito é uma pessoa, sabe, bendita, ou seja, uma pessoa próspera, é uma pessoa, sabe, realizada na vida. Bendito é uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, sabe, uma pessoa bem-sucedida, sabe? E a palavra do Senhor fala que bendito é o homem que confia no Senhor, né? E cuja esperança é o Senhor, né? Então, bendito é uma pessoa abençoada, sabe? Bem-aventurada. E é exatamente aquele que confia no Senhor, né? E que espera no Senhor, né? Você vê que totalmente diferente, né, irmãos? É do maldito, né? Porque olha o que o Senhor prossegue aqui, né? Na leitura, né? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, né? Que estende as suas raízes, né? Para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos, né? Então aqui Deus ele está comparando o bendito, ou seja, aquele que confia em Deus, né? Aquele que espera em Deus, né? Exatamente como uma árvore que é plantada junto ao ribeirão, junto às correntes de águas, né, irmãos? Olha então, olha a diferença, né? Olha o contraste, né, entre o maldito, né, e o bendito, né? Por quê, pastor Hélio? Porque o maldito ele é como o arbusto solitário no deserto, né? Que vem o bem, ele não vê, né? Ele mora no deserto, mas já o bendito, sabe? Aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus, aquele que tem esperança, mas que a esperança dele está em Deus, né? Ele já é como uma árvore plantada, sabe? Junto às correntes de água, né? Ou seja, junto ao rio, junto ao ribeirão, né?
e não receia quando vem o calor, né? Ou seja, olha a diferença, né, irmãos? Porque o maldito ele está plantado numa terra salgada e inabitável que é o deserto, né? É o sujeito que confia no homem, sabe, ou então que confia em si próprio. Mas há pessoas, né, o homem, né, a mulher, né, irmãos, que confia em Deus, cuja esperança é em Deus, ou seja, que espera em Deus, né, que espera no tempo do Senhor, que espera na palavra do Senhor, que espera no poder do Senhor, né? Ele já é como uma árvore plantada, né, junto às águas que estende as raízes, né, para o ribeiro, né, e não receia quando vem o calor, né? Você pode ver que quando uma árvore está plantada junto ao ribeirão, né, ao riacho, ao ribeiro, aquela árvore ela é totalmente verdinha, né, irmãos? Ela é robusta, né? As folhas dela são totalmente verdes. Por quê? Porque ela está com as raízes dela, sabe, voltada para aquele riacho, aquele ribeirão. E é daquele ribeirão, sabe, que ela mata a sede dela, que ela extrai, sabe, a água e os sais minerais, sabe, ali para o desenvolvimento, para o crescimento, para a própria vida daquela árvore, né, e para que ela também possa gerar e dar os seus frutos, né. E assim somos nós, sabe, que confiamos no Senhor, sabe, que esperamos no Senhor, né. Se você espera em Deus, você é como uma árvore plantada, sabe, junto ao ribeirão, ou seja, junto ao nosso Deus, né? Porque esse ribeirão aqui é o nosso Deus, né? Esse rio aqui é o nosso Deus, né? Deus, ele é o nosso rio. E nós que confiamos no Senhor, nós somos como uma árvore que estamos, sabe, com as nossas raízes voltadas para esse ribeirão, sabe, que é o nosso Deus. Aleluias. E não receia, sabe, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos, né? Por que isso acontece? Acontece porque, interessante que a árvore, né? A própria árvore, ela passa, sabe, por momentos de estiagem, por momentos de secura, sabe? A própria árvore, ela passa, sabe, por um período ali do tempo, sabe, ali na estação, onde, sabe, não vai chover regularmente, né? Onde vai haver uma estiagem, uma secura, né, irmãos? Mas uma vez que ela está plantada ali no ribeirão, uma vez que ela está plantada junto ali às correntes de águas, mesmo no tempo da sequidão, sabe, ela não vai se perturbar, mesmo no tempo da sequidão, essa árvore, né, ela não vai sofrer com a estiagem, né, e nem vai deixar de dar frutos, né, porque, sabe, quando a árvore ela está plantada numa terra seca, né, quando a árvore ela está plantada longe, distante de um rio, né, geralmente ela precisa, ela depende, sabe, da água da chuva para ela se manter viva, para ela dar os seus frutos, né? Agora, quando vem aquela estiagem, quando vem aquela sequidão e ela uma vez longe, distante ali da água do rio, né, irmãos? Acontece que naquele tempo de sequidão, aquela árvore, muitas das vezes, ela, para, sabe, manter a sua sobrevivência, ela vai ter, sabe, que segurar a água ali no seu caule, ela vai ter que segurar, sabe, aquela água ali para que ela não venha se secar, né? Para que ela não venha, sabe, morrer, sabe? Para que ela não venha morrer. Então, muitas das vezes, por conta disso, ela acaba, sabe, reduzindo os seus frutos, a árvore. Ela acaba, às vezes, até naquele período daquela estiagem, acaba até não dando frutos, porque ela vai segurar aquela água ali, né? Exatamente para que ela não venha morrer, para que ela não venha secar, para que ela não venha perecer, né, irmãos? E assim, sabe, são a vida das pessoas. Porque quando o sujeito, sabe, ele está longe de Deus, quando a pessoa está longe do Senhor Jesus, né? Quando a pessoa ela não quer viver na dependência de Deus, é o maldito, né, irmãos? Muitas das vezes, quando vem o período da crise, né, que é a seca, que é a estiagem, né, quando vem aquela fase difícil, né, quando vem aquele tempo que é a secura, né, irmãos, espiritualmente falando, muitas vezes a pessoa, sabe, ela acaba perdendo algumas coisas na vida, né? É aquela fase onde a pessoa ela tem que vender, né, o almoço para garantir a janta, né, irmãos? Ela tem que fazer, sabe, alguma coisa ali. Porque para ela sobreviver em meio à secura, para ela sobreviver em meio à estiagem, né? Ou seja, aquela pessoa que no tempo da sequidão, que no tempo da secura, sabe, ela acaba não conseguindo, sabe, dar frutos, ela até trabalha, mas, sabe, ela tem que segurar aquele dinheiro que ela tem ali, entendeu? Para que ela não venha perecer, para que ela não venha morrer, sabe? Para que as portas não venham se fechar, para que ela, sabe, não venha ficar numa situação
pior ainda que ela está, né, financeiramente falando, né, irmãos? E assim, infelizmente, é a vida de muitas pessoas, né? Quando vem a crise, a pessoa sabe, muitas das vezes ela tem que vender o almoço para garantir a janta, né, irmãos? Para que ela não venha perecer, para que ela não venha se sucumbir, né, diante daquela temporada de secura. Mas a vida do cristão, do servo, a vida daquele que está como uma árvore, né, irmãos, plantada junto ao ribeiro, né? A vida daquele que está como uma árvore plantada junto às correntes de água, né? Mesmo diante da sequidão, mesmo diante da crise, mesmo diante da estiagem, ele vai conseguir dar os frutos dele. Ele não vai sofrer, sabe, com aquela estiagem, não vai sofrer com aquela secura. Por quê? Porque ele depende de Deus. Estar, sabe, plantado junto ao ribeiro, que é Deus, é exatamente depender do Senhor. Se você é uma pessoa que depende de Deus, se você é uma pessoa que vive para Deus, se você é uma pessoa que, sabe, você espera em Deus, depende de Deus, você é como essa árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, né? E uma vez que vier a seca, uma vez que vier a estiagem, porque a estiagem ela vem, sabe, para todo mundo, até mesmo para aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro, ou seja, até mesmo para o crente, até mesmo para o servo. O tempo difícil, sabe, as dificuldades e as crises, elas vêm até mesmo para aquele que está ali firme com Jesus, para aquele que está ali, sabe, firme na presença do Senhor. Mas aquele que está, sabe, distante, aquele que está longe da presença do Senhor, sabe, diante da crise, diante da seca. Muitas vezes ele tem que fazer alguma coisa ali para não perecer, para não sucumbir, né? Acaba não, sabe, tendo resultados satisfatórios, acaba não frutificando aquilo, sabe, que ele faz. Em comparação com um servo de Deus, sabe, que vai frutificar, em comparação com um servo de Deus, sabe, que vai dar os seus frutos, né, irmãos? Mesmo no momento de seca, mesmo no momento de estiagem, mesmo no momento de dificuldade, né? Porque ele depende de Deus, né? Então o Senhor está dizendo para mim e para você que se nós dependermos dele, não é depender do homem, não é depender de recursos humanos, se nós depender de Deus, mesmo diante dos momentos difíceis de seca e de crise, a gente vai prosperar, a gente vai vencer, a gente vai realizar sonhos, a gente vai conquistar, a gente vai prosperar, sabe? A gente vai produzir, sabe, irmãos, os nossos frutos, né? Porque Deus, ele será o nosso ribeiro, né? O nosso ribeirão, né? Então, sabe, são essas as palavras que eu deixo para cada um de nós, sabe? Nessa manhã abençoada. Uma árvore que ela está longe do ribeiro que é Deus, ela sofre no tempo de sequidão. Ela sofre na estiagem, ou seja, a pessoa que está longe de Deus, quando vem as crises, quando vem os problemas, quando vem a estiagem, ela sofre, sabe? Ela padece, ela não consegue dar fruto, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue, sabe, prosperar, ela não consegue mudar de vida, ela não consegue realizar sonhos, ela não consegue, sabe, sair do vermelho, né? Mas a pessoa que está ali pertinho de Deus, a pessoa que está como aquela árvore plantada ao ribeiro de águas, quando vem a crise, quando vem as dificuldades, quando vem as adversidades, quando vem a secura, então essa pessoa, sabe, mesmo assim ela vai prosperar, mesmo assim ela vai vencer, mesmo assim ela vai, sabe, dar fruto, mesmo assim ela vai ter bons resultados, sabe? Porque ela depende de Deus, né? Então é isso, sabe, meus irmãos? Que venhamos depender de Deus, que venhamos esperar em Deus, que venhamos pôr a nossa confiança em Deus, para que assim nós nos tornemos, sabe, pessoas benditas, né, irmãos? Pessoas bem-aventuradas. Então é isso, sabe? Que Deus, ele abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.